Olá, muito bom dia para você. Está começando mais uma edição do programa Poder e Negócios. Hoje a gente vai falar sobre a indústria, a importância dela para a economia brasileira e como a inovação tem se tornado um grande aliado da indústria, principalmente nesse momento de pandemia. A gente conversa aqui no estúdio com o diretor industrial do Senai Pernambuco, Osiel Alves. Osiel, muito bom dia para você, obrigada por estar aqui com a gente. Talvez nunca a inovação tenha sido tão necessária para todo o mercado, mas especialmente para a indústria, diante desse momento que vivemos, né? Bom dia para você. Bom dia, Isley, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Pois é, a indústria ela vem passando por diversos processos, né, de transformação, de revoluções industriais. A gente está passando no meio de uma revolução agora, que é a quarta revolução industrial, né? Tão famosa indústria 4.0. E mais do que nunca, né, junto com esse contexto de pandemia, as indústrias elas tiveram que se reinventar, né? Então a inovação ela entra como uma ferramenta fundamental para ajudar as indústrias a identificarem pontos de melhoria, de redução de custos, de aumento de produtividade, para que elas possam sobreviver, né, no meio de uma crise diante de todo esse contexto aí mundial, né, que todos nós estamos vivenciando. O que essa revolução tem trazido para as indústrias que não vai mais embora, que veio para ficar? Então, na verdade é uma mudança disruptiva, né? A gente vem as outras revoluções industriais, elas trouxeram marcos. A primeira revolução utilizou a máquina a vapor, a segunda, a eletricidade, a terceira revolução usou um pouco das tecnologias da informação, muito fortemente na automação, na robótica, nesse processo de automatizar os processos. Na quarta revolução é bem interessante porque a terceira revolução, ela para a indústria trouxe uma parte de equipamentos, de máquinas, mas aí trouxe um grande impacto para a sociedade na utilização das ferramentas e tecnologias digitais, né? A internet, ela fez uma conexão global, diversas tecnologias, smartphones, smartwatch, celular, tablet, então todo mundo ficou conectado. Então, diante dessa conexão de toda a população mundial na internet, a indústria precisou se reinventar e entender como se conectar a esse cenário que estava acontecendo de um lado mais da sociedade, vamos dizer assim. Então, diante disso, a indústria agora ela está num desafio de trazer todas essas tecnologias que a sociedade utiliza, que todas as outras áreas da economia já utilizam, e trazer isso para dentro da indústria. Só que agora no objetivo de fazer a indústria ficar mais perto do cliente. Então, é meio que agora a gente está num contexto que não tem mais volta, onde a indústria precisa estar se conectando diretamente aos usuários, aos clientes finais. O cliente final, o usuário final, ele não enxergar, né, aquela barreira, aquela ponte com a indústria. E sentir que a indústria está ali do lado dele. Ele pode comprar algo, customizar algo da forma que ele quer e estando em contrato diretamente com a indústria, que é o produtor, né? O produtor final para o público. Então, vamos dizer que esse é o grande impacto, assim, diante dessa revolução. Esse processo, ele, digamos, já estava planejado para acontecer? Já se vislumbrava que ele era necessário? Ou a pandemia, de fato, acelerou toda essa revolução? Então, a Revolução Industrial, a quarta Revolução Industrial, foi a única revolução que foi semi-planejada, vamos dizer assim. Começou em 2011 na Alemanha, então um grupo de empresários, instituições, entidades começaram a discutir de que forma a indústria poderia dar um próximo passo, né? Mas um passo que pudesse realmente ser disruptivo para o setor produtivo, que pudesse realmente proporcionar o aumento de competitividade, melhorar, né, o atendimento à demanda específica dos usuários. Então, assim, essa revolução ela vem sendo construída ao longo desses anos. Só que nesse momento de pandemia, vamos dizer que impulsionou ainda mais, alavancou e exigiu, né, da indústria uma resposta rápida. Então, processos que talvez demorariam 2, 3 anos, muitas indústrias e empresas tiveram que antecipar isso para poder se adequar à pandemia. Então, eu diria que temos duas grandes forças aí, né? A revolução que já vinha sendo trabalhada ao longo dos anos e a pandemia agora ela fez a gente se reposicionar, inclusive alterar o ritmo de trabalho geral, né, numa cadeia mundial,
em busca desse processo de transformação digital, que é o que a quarta revolução industrial busca, né? A indústria, de um modo geral, ela é muito conhecida pela aposta na inovação, né? Até pelo uso das máquinas, pelo desenvolvimento de novos produtos. Mas há uma boa parte desse setor que também é considerada tradicional, né? Tem uma parte desse setor que é um pouco reticente às mudanças, à inovação. Com esse período e diante dessa revolução que você está trazendo aqui as informações para a gente, as indústrias mais tradicionais também estão caminhando para a inovação? Sim, é bem interessante comentar sobre isso, porque assim, principalmente o Brasil, a gente tem um cenário industrial muito diversificado. Quando a gente vem para o Nordeste, especificamente Pernambuco, é um cenário completamente diferente do Sul. Então nós temos indústrias de portes diferentes, com processos produtivos e segmentos industriais que eles, naturalmente, eles não utilizam muita tecnologia, é um trabalho mais manual, alguns o trabalho mais semiautomático. Então aqui, por exemplo, a gente tem um polo da confecção, né, da indústria de confecção vestuário, que é um polo completamente que intrínseco a ele, naturalmente, ele é um processo, possui muitos processos manuais, onde envolve muito trabalho das pessoas, um trabalho manual. Então, assim, quando a gente começa a falar de indústria 4.0 e tecnologia, principalmente para esses setores, para esses públicos, parece ser algo muito distante, parece ser algo assim que é surreal, não é capaz de acontecer, está muito longe do dia a dia das empresas. Então, é pensando nessas coisas que o Senai vem trabalhando no desenvolvimento de soluções de baixo custo e soluções que não sejam complexas, que elas sejam de fácil implementação e que contribuam para cada segmento, na sua posição, eles possam colocar uma camada de tecnologia. E aí é bom a gente deixar claro, assim, as pessoas terem conhecimento que a indústria 4.0 e a utilização das tecnologias, elas não vão ser de forma linear e padrão para todas as empresas. Algumas vão usar mais tecnologia, outras poucas, outras o processo não permite, outras se ela for querer integrar uma certa quantidade, um nível de tecnologia maior, tem um custo muito alto, então viavelmente, né, dentro da viabilidade do que está disponível no mercado hoje, será necessário iniciar por algumas tecnologias mais convencionais, mas de forma geral, vamos dizer que hoje é uma missão, inclusive, do Senai, tem um papel importante de promover a competitividade e produtividade da indústria, atuar no desenvolvimento de soluções que possam atender os diversos segmentos, desde aqueles que tenham um baixo nível de tecnologia e um baixo nível de organização, vamos dizer assim, até aquelas que tenham um nível mais robusto, as médias e grandes empresas que já possuem naturalmente um nível de tecnologia maior. Então, nesse processo todo, existem outras etapas, né? Apenas não é colocar e inserir tecnologia por tecnologia. Tudo isso tem que estar conectado com o objetivo da empresa, qual é a grande necessidade do momento. E, além disso, a gente tem outras tecnologias, ferramentas de base. Então, temos a parte de métodos de otimização de processos, de padronização de processos. Existe uma metodologia muito conhecida, que é o Lean Manufacturing, que vem do sistema Toyota de produção, que é as metodologias que as grandes indústrias utilizaram para começar a se estruturarem. Então, algumas empresas estão nesse nível ainda, de ter uma certa organização do seu processo produtivo e, na sequência, colocar uma camada de tecnologia. Mas é possível, independente do porte, cada segmento com a sua particularidade, mas é possível caminhar nesse sentido. Aqui, por exemplo, a gente tem o polo sucroalcooleiro, né, de indústrias centenárias, tradicionais, mas que também podem se beneficiar da tecnologia, né? Agora, o Senai vem fazendo uma parceria muito importante com o Sebrae, né, um programa que é justamente voltado para ajudar as empresas, as indústrias a implantarem mais inovação no seu dia a dia, é isso? Isso. Nós lançamos um produto que se chama Mina, né? Minha Indústria Avançada. É uma composição de consultoria com tecnologia, com plataforma digital, que tem o objetivo de trabalhar na otimização dos processos industriais, identificação de desperdícios e o principal, né, trazer visibilidade e informação para que os empresários eles possam fazer a gestão do seu negócio, né? Então, atualmente é muito comum assim, você perguntar para os empresários, para algumas empresas,
qual é o status, né, da sua produção, da sua produtividade, como é que está a sua fábrica nesse momento. Você consegue ter uma visão do que está produzindo, no que não está, o que se perdeu hoje, o que não foi possível fazer, quais foram os principais problemas que ocorreram. E esse nível de informação hoje é muito disperso, não existe ferramentas, na grande maioria das pequenas empresas principalmente, que ajudem a ter essa informação rápida. Então, o que acontece na prática? Acaba se tendo muito desperdício, tendo muitas perdas, não se consegue evoluir, identificar ali os pontos que eles podem ter uma melhor performance por conta de não ter ferramentas que deem suporte para isso. Porque, ao mesmo tempo, se você olhar assim, a gente fala um pouco técnico, né? Alguns conceitos que pode parecer muito específico, mas é difícil também mapear, quantificar e ter esses dados de forma rápida e prática. E aí você conseguir tomar decisão em cima daquilo, porque aquilo não é o teu negócio, o seu negócio é produzir. Então, é para isso que as tecnologias vêm. Então, o Senai Combina é um produto que tem esse objetivo, dar o suporte mínimo básico para as indústrias em relação à identificação dos seus principais gargalos, entender o que está acontecendo na sua indústria, monitorar a sua produção e tudo isso de uma forma fácil, de uma forma, foi pensado num produto de forma que ele pudesse ser de fácil implantação e com baixo custo. Então a gente conseguiu viabilizar essa parceria com o Sebrae e isso proporcionou que a gente conseguisse subsidiar para os grupos de pequenas empresas a utilização do recurso. O Sebrae é um parceiro muito forte, ele tem um papel importante também nesse processo, né? Então a gente conseguiu realmente criar uma parceria muito interessante, porque a gente tem uma solução que consegue atender aquelas empresas que se sentem às vezes muito distante desse lado e dessa visão de tecnologia. Ao mesmo tempo, o Senai já pensou na solução de forma flexível e adaptável para diversos cenários, com um custo baixo e principalmente relativamente agora com o financiamento do Sebrae, né, o subsídio do Sebrae, viabilizar isso de forma mais prática. Então, esse é um produto que a gente hoje está aqui implantando no estado. Temos já um volume interessante de empresas que estão utilizando essa tecnologia. E que resultados vocês já conseguem ver a partir desse programa? Já há exemplos de empresas que mudaram o rumo, ou avançaram, ou conseguiram dar um avanço importante economicamente falando, ou na ampliação do negócio? Sim, temos assim, vários cases. No primeiro momento eu poderia citar um processo, a gente chama de piloto, né? Porque a gente implantou inicialmente 50 empresas no Brasil, pequenas empresas. Essas empresas que a gente fez essa implantação em todo o Brasil, inclusive para ter cenários diferentes, mapeados e testados, a gente conseguiu atingir 22% no aumento de produtividade dessas empresas. Hoje em Pernambuco, a gente tem aqui, atualmente já temos aí em média 33 empresas operando com a plataforma. Muito bom. Temos no Brasil aproximadamente 100 empresas já utilizando a plataforma. Então não é só uma plataforma do Senai Pernambuco, é no âmbito nacional. Isso, é uma plataforma que está sendo utilizada pelo Senai Nacional. Então o Senai Pernambuco especificamente, o nosso Instituto Senai de Inovação, ele teve um papel fundamental no desenvolvimento dessa plataforma junto com um parceiro. Então, essa plataforma foi desenvolvida pelo nosso Instituto Senai de Inovação em TICS, Tecnologia da Informação e Comunicação. Essa plataforma, ela foi distribuída, né? Ela é acessível para todos os Senais do Brasil e os Senais de todos os estados utilizam essa plataforma por meio de uma consultoria. Então, hoje a gente fornece uma consultoria, que é a Minha Indústria Avançada, né? Uma consultoria cujo objetivo é automatizar esse processo de análise e levantamento de dados do processo produtivo. E aí, para se desenvolver essa consultoria, a gente utiliza a plataforma e implanta a plataforma para as empresas, né? Então, instalamos um conjunto de sensores, algumas tecnologias que a gente escuta falar, IoT, Cloud Computing, Big Data, e a gente deixa isso funcionando como uma ferramenta. Então, para o cliente final, para a indústria na prática, ele tem todas as informações na palma da mão. Então, pelo celular, pelo smartphone, pelo computador, ele consegue ter a visualização em tempo real dos dados do chão de fábrica. E aí está sendo usado por todo o Brasil. E como que isso está facilitando os negócios pelo país, especificamente aqui em Pernambuco?
Então, a nossa percepção disso, e aí pegando alguns cases, né, a gente pode citar algumas empresas, a gente tem indústrias desde alimentos, quanto indústrias de confecção, indústrias mais artesanais, por exemplo, fabricação de laticínios, queijo em Garanhões. A gente tem um cenário um pouco diferente, mas as percepções são bem parecidas. As empresas, elas percebem que ao implantar a ferramenta, elas começam a enxergar pontos que antes não era possível. Então, era justamente aquilo que a gente comentou no início. Elas têm muitas perdas no dia a dia, às vezes são perdas mínimas, mas aquela coisa na intuição, não, é pouco. Mas quando começou a quantificar utilizando a plataforma, foi possível identificar diversos pontos de melhoria, de redução de custo, de aumento de produtividade no processo. Então, de uma forma geral, a ferramenta, essa solução, né, ela ajuda as empresas a reduzirem seus custos de uma forma bem natural, porque é baseado na redução do desperdício, ninguém quer ter desperdício, né? Então, você não precisa ter tantos esforços. Basicamente, é identificar onde estão os desperdícios, quais são os principais pontos que têm que ser trabalhados, atua naqueles pontos e automaticamente você já consegue reverter isso em mais produtividade. E o interessante é que a plataforma, ela traz isso tudo em tempo real, né? Então, a mudança que a gente faz no processo, a própria plataforma vai mostrar a evolução disso. Então, é algo que não fica vulnerável a uma pessoa, a um dado que pode ter erros. Então, é uma coisa que está ali dentro de uma plataforma e automatizado, e esses dados estão sendo aquisicionados direto do processo produtivo, né? E traz mais segurança, né, para o desenvolvimento do negócio, né? O planejamento, a organização. Muito bacana. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta a gente continua esse papo e, claro, falando também das perspectivas da indústria para os próximos anos. A gente volta já. Estamos de volta com o programa Poder e Negócios. A gente continua o nosso papo falando sobre a inovação na indústria, como isso tem sido importante para o mercado, para a geração de empregos, para a economia do país. Nosso papo de hoje é com o diretor industrial do Senai Pernambuco, Osiel Alves. Osiel, a gente estava falando sobre essa parceria importante com o Sebrae, né, de como as empresas, as indústrias estão tendo acesso a essa plataforma de uma maneira em que está sendo possível otimizar o funcionamento da empresa, reduzir desperdícios, a partir de uma iniciativa como essa. O que é que se espera para a perspectiva dessas indústrias que estão sendo beneficiadas? Então, a gente tem uma grande missão, né, um grande objetivo de, dentro desse projeto de parceria com o Sebrae, atender 1.000 empresas. Então, o objetivo, a perspectiva final, né, é que a gente possa contribuir e colaborar para que as empresas possam, assim, evoluírem, né, e enxergarem de que forma a tecnologia pode contribuir de fato no seu dia a dia. Porque hoje a gente tem uma certa dificuldade, né, inclusive, como a gente falou, um pouco da cultura, um pouco do contexto de alguns setores produtivos, e as empresas, elas enxergam tecnologia, às vezes, como muito custo, né? Então, é um alto investimento, é um alto custo, e o nosso papel é mostrar que a tecnologia, ela pode andar lado a lado ali, de forma que ela consiga, de fato, contribuir para que as indústrias possam evoluir, avançar, expandir seus negócios. Então, após esse primeiro objetivo, né, atender 1.000 indústrias dentro dessa parceria com o Sebrae, a gente inclusive vai conseguir ter um certo volume de dados e mapeamento de setores, onde a gente vai conseguir identificar quais são as boas práticas do mesmo segmento entre empresas que trabalham com pontos bem parecidos e de que forma elas podem utilizar, né, boas práticas de outros setores. Então, na prática, a gente consegue, inclusive, dar uma perspectiva, uma certa visão de futuro para as indústrias, porque elas podem começar a se comparar, entender onde eu estou hoje, será que eu já consegui melhorar, mas aonde eu posso chegar, né? Qual é o meu objetivo, qual seria uma possível busca que a gente pode fazer dentro de um cenário real, porque é diferente, né? Você estipular, não, eu quero aumentar 20%, 30% minha produtividade, quero reduzir meus custos em 10%, por exemplo. Mas quando você tem isso de forma comparativa, né, você tem setores, segmentos que
tem cenários iguais ou parecidos com o seu e você consegue ver o resultado do outro segmento, da outra empresa, a gente consegue trazer de forma mais fácil, né, esse aprendizado e diminuir esse tempo de evolução. A gente consegue aumentar a velocidade. Então, de uma forma geral, nosso objetivo é realmente elevar o patamar da nossa indústria, é alavancar em termos de produtividade, reduzir custos e ajudar todo o cenário, o parque industrial, ele ter mais competitividade, né? Para que a nossa indústria, a indústria pernambucana, ela possa ter um posicionamento interessante no Brasil, no mundo também, a gente conseguir evoluir com a indústria brasileira como um todo, né? Então, para isso, a gente tem também os movimentos, as ações, nesse sentido do Senai Nacional, que nos apoia e leva isso para todos os outros estados. Essa ideia de que muitas indústrias têm, especialmente as pequenas ou talvez as mais tradicionais, de que investir em tecnologia é algo caro, né? Essa ideia, ela é real? Ou seja, é realmente muito caro investir em tecnologia e inovação? Bem, eu diria assim, depende, mas de uma forma bem franca e direcionada, essas ações, então esse é um case interessante, o Mina, por exemplo, é um exemplo claro, porque além de ter um subsídio, para que se chegasse nessa solução como um todo, existiu todo o investimento por trás, né? Então, hoje a indústria, ela se torna usuário desse serviço, dessa plataforma, mas existiu ali um processo de desenvolvimento tecnológico, de ideação de toda a solução, de teste, validação, que exigia um certo investimento robusto inicialmente. Então, o Senai, ele teve essa iniciativa, buscou parceiros, financiou esse processo, desenvolveu uma certa tecnologia. Após a tecnologia estar pronta, que teve um certo custo, a gente conseguiu criar um modelo de negócio com a consultoria, com a plataforma, para poder escalar isso e deixar acessível a qualquer indústria de uma forma mais barata. Então, desde a pequena até a grande indústria. Desde a pequena até a grande indústria. Então, o que eu quero dizer com isso? É que, de uma forma geral, inovação tem um certo custo. Mas, dependendo da forma que a gente desenvolva a inovação, utilizando parceiros, utilizando fontes de fomento e tendo tem uma contribuição muito interessante também por parte dos governos, o incentivo à inovação, a gente consegue criar soluções que são, certamente, uma empresa não teria condição de custear isso, né, de investir esse valor total, e a gente, junto com o sistema indústria, né, então o Senai, que tem uma certa estrutura de capacidade de atendimento, de estar próximo ao linguajar da indústria, a gente consegue escalar isso de forma que uma grande solução ela possa ser distribuída para a utilização de diversas indústrias. Então, eu acho que esse é um papel nosso, sabe? Então, de uma forma geral, inovação é caro, mas o Senai, especificamente, junto com os parceiros, Sebrae, entre outros parceiros, consegue fazer essa composição de soluções e levar a inovação para a indústria de uma forma mais barata e acessível. Então, acho que isso conecta diretamente com a nossa missão e viabiliza também a implantação para as indústrias. Então, acho que esse é um caminho interessante, é o que a gente está visualizando como uma saída para a indústria, né? Muito bom, porque além do grosso, digamos assim, do investimento já ter sido um passo dado pelo Senai anteriormente, isso mostra exemplos, né, do que deu certo, o que não deu certo. Então, serve também como experiência, compartilhamento para as outras indústrias que aderirem ao programa, né? E a partir disso, período de pandemia, a gente está vendo a vacinação avançando, as coisas finalmente querendo voltar ao normal, não só no Brasil, mas também em outros países. Quais as perspectivas que se tem a partir de agora, especialmente depois dessa importante contribuição que o Senai está dando? Então, estamos muito ansiosos, né, para que tudo volte, porque a gente precisa, né, que a nossa indústria esteja produzindo, que o nosso empresário esteja conseguindo ali atender seus clientes, manter seus colaboradores, funcionários, enfim. Então, a nossa perspectiva é... A gente tem várias outras ações nesse sentido, né, de desenvolvimento de inovação e tecnologia. Então, a gente tem outras frentes de trabalho com produtos, atuando em outras áreas da cadeia produtiva,
Então, a nossa perspectiva é alavancar e fazer com que essa solução que já está pronta para ser utilizada chegue perto do nosso empresário, que a gente possa aplicar isso no máximo de empresas possível e alavancar e acelerar, né, nosso processo de desenvolvimento de inovação, tecnologia, dentro dos projetos que nós já estamos trabalhando. Então, assim, esse ano é um ano interessante, por mais que estamos no meio da pandemia, a gente tem diversos projetos sendo desenvolvidos em parceria com outras indústrias, com outras empresas, projetos mais pontuais, outros mais transversais que vão poder ser escalados depois para todas as indústrias, mas a gente, de uma certa forma, foi mais demandado por esse período, por essa necessidade, né, de se reinventar, de utilizar tecnologias a favor, né, da indústria. Então, em geral, a gente tem alguns produtos sendo desenvolvidos que o objetivo é levá-los para que as indústrias possam cada vez mais ter acesso, né, a ferramentas como essa e aí para resolver diversos outros problemas do seu dia a dia e que a gente possa ser esse parceiro fundamental no desenvolvimento da inovação para a indústria. Que bom para o mercado brasileiro ter o Senai por perto. Osiel, muito obrigada, parabéns aí pela condução do programa e a gente espera que isso possa continuar rendendo muitos frutos. Obrigada, bom domingo. Obrigado, a gente agradece aí pela parceria e atenção. Obrigada. A gente vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia, obrigada por nos acompanhar no Poder e Negócios. Domingo que vem tem mais, sempre às 10 da manhã. Espero vocês. Tchau, bom domingo.